Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mães com Propósito da Igreja Batista Shalom. Eu sou a Cida Lobo e hoje eu quero falar um pouco com você sobre como não devemos ser. Como mães, nós não devemos ter preferências por filhos. Nós não devemos amar um filho diferente do outro. Nós não devemos demonstrar preferências entre eles. E a nossa história, ela começa no livro de Gênesis 24. Abraão já estava velho, ele era muito bem sucedido, Deus tinha prosperado ele em tudo, ele tinha muitos bens, ele era realmente muito próspero, muito rico. E ele tinha o seu filho Isaque, e ele não queria que seu filho se casasse com as mulheres cananeias, com as mulheres daquela terra. Então ele chama o seu servo mais antigo e ele pede que esse servo faça um juramento, que esse servo coloque a mão embaixo da sua coxa e que ele jure que não vai permitir que Isaque se case com a mulher daquela terra, mas que ele vá até a terra natal de Abraão e lá ele encontre uma esposa ideal para Isaque. E esse servo faz esse juramento, coloca a mão embaixo da coxa e jura diante do seu senhor, mesmo sabendo que era uma tarefa muito difícil de ser cumprida. Por quê? Ele não tinha certeza que ele ia dar conta dessa tarefa, mas ele aceitou o desafio e ele aceitou essa tarefa e ele coloca diante de Deus, para que Deus o abençoe, para que ele seja bem sucedido nessa tarefa que ele tinha que cumprir. E ele coloca diante de Deus: Senhor, aquela mulher que eu chegar diante dela e pedir a água do seu cântaro para eu beber, e ela me der água e também oferecer aos meus animais, ao meu camelo, essa será a mulher escolhida para se casar com o Isaque, com o meu senhor Isaque. Então, esse servo vai até aquela terra, viaja para aquela terra e chegando lá, ele chega em uma fonte. E quando ele chega nessa fonte, chega também Rebeca. E ele pede para ela: dá-me um pouco da água do seu cântaro. E o que ela faz? Ela dá a água para ele e também serve os animais. Então, ela é a escolhida. Ela é aquela que o Senhor preparou. E ele vai até a casa de Rebeca. Rebeca é filha de Betuel, que era sobrinho de Abraão. Era da parentela dele, era da família dele. Então, Rebeca se casa com Isaque. E passado um bom tempo, provavelmente um bom tempo, ela descobre que ela não podia gerar filhos. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. E aquilo, gente, provavelmente entristecia o coração de Rebeca. Por quê? Toda mulher quer ter um filho. E Rebeca não tinha esse filho. E ela provavelmente vivia triste. E o que o seu marido faz? Isaque coloca Rebeca diante do Senhor em oração. E ele pede para que Deus mude a condição de Rebeca. Para que Deus mude aquela situação. Para que Deus mude aquela condição que ela vivia. E ele orou por ela durante 20 anos e a resposta não vinha. Ele orou durante 20 anos. Até que um dia o Senhor responde e Rebeca fica grávida de gêmeos. E mesmo antes dos meninos nascerem, eles guerreavam dentro dela. Eles brigavam, eles lutavam dentro de seu ventre. E ela não conseguia entender por que isso acontecia. E então ela vai diante do Senhor consultar o Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que ocorre isso comigo? E Deus responde para ela, em Gênesis 25, no versículo 23, ele fala assim: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Então, Rebeca compreende o que estava se passando dentro dela. Ela tinha duas nações dentro de si. Por isso eles brigavam. E passado o período da gestação, chega a hora dos bebês nascerem. E Rebeca entende realmente que ela tinha duas crianças dentro de si. Primeiro nasce Esaú, que era peludo, era ruivo, provavelmente era muito bonito. E ele nasce primeiro, o primogênito. Depois, logo em seguida, agarrado ao seu pé, ao seu calcanhar, vem o outro filho. E esse filho recebe o nome de Jacó, exatamente por estar
agarrado ao pé do seu irmão. E essas crianças cresceram, provavelmente eles continuaram lutando, provavelmente continuaram guerreando. E em Gênesis 25, versículo 28, está relatado o maior erro que os pais podem cometer. O maior erro que Isaac e Rebeca cometeram. E se nós não tomarmos cuidado, nós também caímos nesse mesmo erro. Nós caímos na mesma coisa, de ter preferência por filhos. Olha só, vou ler para você ver. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Como pode? Como pode uma mãe amar um filho mais do que o outro? Isso não tem cabimento para mim. Eu não consigo entender como uma mãe pode amar um filho e não amar o outro, sendo que os dois nasceram de dentro dela, os dois são sangue dela. E essa mãe, Rebeca, ela tinha preferência por um filho e o pai, Isaac, tinha preferência por outro filho. E com isso, com esse amor doentio desses pais, eles quebraram aquele vínculo da família, eles quebraram o vínculo de amor que Deus determina para a família. E eles viviam provavelmente em pé de guerra o tempo todo. Porque se desde o ventre já vinha lutando, você imagina quando crescesse. Então, esses pais erraram. Que nós não venhamos cometer os mesmos erros que Isaac e Rebeca cometeram. Nós devemos sim amar os nossos filhos, mas nós não podemos ter preferências por eles, por um ou por outro. Por quê? Quando nós temos preferência por um filho, nós acabamos ferindo o coração do nosso filho. Isso acaba trazendo mágoa e dor no outro filho que se sente rejeitado. Então nós não devemos fazer isso, nós não devemos ter preferência por filho. Deus quer que você ame o seu filho, mas que você não tenha preferência entre eles. E no capítulo de Gênesis 27, Jacó rouba a bênção de Esaú. Vou ler para você. No versículo 2, Isaac disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare meu prato favorito e traga aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. E Esaú sai para o campo para caçar. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que nós vemos que Rebeca faz outras coisas que nós, como mães, não devemos fazer. A primeira coisa, ela teve preferência por um filho. A segunda coisa, ela ouviu o pai dizer. Ela ouviu atrás da porta. E a terceira coisa, ela fez fofoca. Ela contou para Jacó o que o seu pai pretendia fazer. E a quarta coisa, ela ensinou seu filho também a mentir. Olha só o que ela disse a partir do versículo 8. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois leve a comida para o seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. E Jacó ainda fala: mas o meu irmão é peludo, eu sou liso, como nós vamos fazer? E ela fala: faça exatamente como eu estou mandando. E Jacó, mesmo com medo, ele faz. Ele vai, ele traz os cabritos, ela prepara aquela refeição, aquele prato preferido do seu esposo. E Jacó ainda fala: mas e se ele me amaldiçoar? E se ele descobrir, eu serei amaldiçoado? E ela fala para ele: que caia sobre mim a maldição, que caia sobre mim essa maldição. E ela prepara esse prato, e ela pega as roupas de Esaú e ela coloca em Jacó. E ainda coloca peles em sua mão, em seu pescoço, porque ele é liso e Esaú é peludo. E então Jacó pega essa comida e leva diante de Isaac. E quando Jacó chega diante do pai, o seu pai pergunta: quem está aí? Olha a primeira mentira, ele fala: sou eu, seu filho mais velho, Esaú. Mas como foi tão depressa que você conseguiu essa caça? Seu Deus, segunda mentira. Seu Deus me abençoou e eu consegui.
Então se achegue mais perto. E o filho se achega mais perto e ele vê que realmente ele é peludo. E ele sente o cheiro de Esaú, porque eles estavam usando as roupas de Esaú. E Isaac fala, a voz é de Jacó, mas realmente é meu filho Esaú. E ele come e ele pede que o filho o beije e ele então abençoa Jacó. Jacó enganou seu pai. Com a ajuda da sua mãe, ele engana seu pai. E quando Esaú chega, prepara a refeição, prepara com todo amor, com todo carinho, aquele prato que o seu pai mais gosta. E ele vai servir esse prato ao seu pai. E quando ele chega, ele diz, meu pai. E o pai pergunta, quem está aí? E ele fala, sou eu, seu filho Esaú. Nesse momento, Isaac começa a tremer, porque ele percebeu que ele foi enganado. Ele percebeu que ele deu a bênção à pessoa errada. Ele percebeu que ele abençoou o filho errado. E nessa hora ele fala, já abençoei o seu irmão. E Esaú dá um grito amargurado. Você imagine a dor desse filho. A amargura que ele sentiu, a dor que ele sentiu ao ser enganado pela segunda vez pelo seu irmão. E ali nasceu a semente da dor, a semente da mágoa, a semente do rancor, a semente do ódio. Esaú passou a odiar o seu irmão e ele pretendia matar o seu irmão assim que seu pai morresse. E Rebeca, percebendo que Esaú queria matar seu filho preferido, Jacó, ela inventa uma história que ela não queria que Jacó se casasse com as filhas daquela terra. Que ele fosse à terra natal dela para escolher uma esposa lá. E ela chega diante de Isaac, Isaac abençoa Jacó para ele. Mas essa é uma outra história. Porém, o que nós aprendemos com essa história? Não devemos ter preferências por filhos. Não devemos amar um filho mais que o outro. Não devemos tratar os filhos com diferença. Nós devemos sim amar os nossos filhos da maneira que eles são. Porque cada filho tem a sua maneira de ser. Cada filho é único. Tem aquele filho que é mais achegado, tem aquele filho que é mais afastado. Porém, são filhos e devem ser tratados com amor. Não deve haver diferença entre eles. Outra coisa que nós aprendemos, não devemos ensinar os nossos filhos a ouvir atrás da porta, não devemos ensinar os nossos filhos a fazer fofoca, a dar continuidade em fofoca, a cuidar da vida alheia. Nós devemos sim ensinar os nossos filhos que cada um deve cuidar da sua vida. Não devemos ensinar os nossos filhos a mentir. E lembrando sempre, gente, os nossos filhos vão fazer exatamente aquilo que nós fazemos. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, porque ele vai ser o seu exemplo. Aquilo que você fizer é o que ele vai fazer. Então tome muito cuidado, tenha muita sabedoria, saiba como ensinar o seu filho no caminho certo. Seja uma mãe verdadeira, seja uma mãe honesta, seja uma mãe digna, que não fala mal da vida dos outros, que não ouve atrás da porta, que não mente, que não engana as pessoas. Seja o exemplo fiel para o seu filho. Ensine o caminho que ele deve andar. Em Provérbios 22:6 está escrito assim: ensina seus filhos no caminho certo. E mesmo quando for velho, não se desviarão dele. Tenha sabedoria para ensinar os seus filhos, porque eles são escolhidos. Eles foram separados antes mesmo de nascer. Eles são separados para Deus. Então ensine o seu filho no caminho certo. Os filhos são um presente do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Então, cuide bem do presente que Deus te deu. Cuide bem do seu filho, ensine o caminho para ele. E quando ele for velho, jamais se esquecerá. Quero orar com você agora. Senhor, nesse momento eu coloco diante de Ti cada mãe que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor esteja abençoando, derramando a sua graça, dando sabedoria, para que ela possa ensinar o seu filho no caminho certo, para que ela possa ensinar a direção correta, para que ela não venha comparar um filho com o outro, para que ela ame incondicionalmente cada filho que ela tem. Que ela venha fazer filhos que serão flechas lançadas na mão do guerreiro. Que elas terão filhos que serão uma bênção e cumprirão o propósito que o Senhor tem estabelecido para eles. Em nome de Jesus. Amém.